lá. Faz tempo que eu não tenho passado por aqui. Já faz um bom tempo que eu não coloquei os assuntos em dias. Mas eu agradeço aos que me seguem lá no canal do YouTube Missão Edificar Sua Vida. Dá uma passadinha lá, você que não conhece, não sabe do que eu estou falando. Mas algumas pessoas já estão lá seguindo, estão gostando e estão ouvindo a palavra do Senhor, que é o mais importante. Essa turma ainda não sabe que eu me mudei da França para a Guiana Francesa. Então estou deixando aqui, atualizando esses dados com os nossos amigos, nossos irmãos, com aqueles que têm ouvido a palavra do Senhor através deste canal lá no YouTube. Hoje eu vim aqui rapidamente, especialmente, porque eu queria compartilhar essa palavra que está aqui fervendo e que era necessário que alguém ou alguns de vós pudesse ouvir, se arrepender, consertar a sua vida antes que seja tarde. Porque tudo que parece que é inocente, que não vai fazer mal, que não vai trazer dano algum a ninguém, a Bíblia diz que basta um pouquinho, não precisa ser muito não precisa ser uma grande quantidade, mas só um pouquinho de fermento leveda toda a massa, fica perdida, estraga. Assim como nós sabemos também que por causa de uma ovelha negra, por causa de uma maçã podre dentro do cesto, por causa de um conselho errado, muitas das vezes uma família inteira se perde, um casamento se acaba e aí por diante, né? Somos contaminados de uma maneira tão repentina que às vezes a gente nem para pensar antes de responder. Então aqui convosco eu gostaria de compartilhar esta palavra, que se encontra no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, e aqui eu vou ler. Eu sei que você já conhece essa história, eu sei que você já ouviu pregações maravilhosas, muito mais, digamos, trabalhada, estudada, até coisas que você não sabia, né, assim, muito profundas. Eu acredito que você já ouviu. Mas a palavra do Senhor ela se renova cada manhã e ao anoitecer ela vem refrigerar a nossa alma de tudo aquilo que você vivenciou durante o dia. Tá bom, querido? Vamos lá. Atos capítulo 5 começa assim. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Muito bem, querido. Aqui nós vimos essa história aqui do que aconteceu com um casal, né? Um casal, Ananias e Safira, que de comum acordo tentaram
mentir. Achavam que era uma mentirinha, que ninguém ia ver, que ia passar despercebido, como tantos outros fazem, para tirar proveito de uma situação que, na verdade, eles estariam roubando a si mesmos, porque pertencia a eles aquela terra, ele era o dono. Se ele vendesse, ele poderia guardar todo o dinheiro da venda, não necessariamente precisava compartilhar com a igreja, compartilhar com os apóstolos, né? Mas eles acharam de comum acordo que era bom mentir para ser bem visto aos olhos dos demais. E foram até ali os apóstolos entregar apenas uma parte, porque queriam ficar com a outra parte, é claro. Isso nos leva a entender que uma mentirinha não faz mal a ninguém. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Até que você se encontre diante de um servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele tem comunhão com o Senhor. Ele tem estreita relação com o seu Deus. Ele tem visões reveladas pelo poder do Espírito Santo. Ele tem revelações a qual o Senhor lhe dá, assim como o Senhor lhe capacita de grande sabedoria e entendimento. Então, essas coisas aqui eu não quero falar de dinheiro. Poderia ser qualquer coisa, gente. Qualquer assunto, qualquer objeto, não apenas um terreno, não apenas uma casa. Qualquer assunto que traga uma mentirinha, digamos assim. E eu estava ali meditando e o Senhor colocou esta palavra hoje. Muitas das vezes nós nos deixamos ser influenciados pelo marido ou vice-versa. Muitas das vezes nós aceitamos as mentirinhas dos nossos filhos, achando que estamos protegendo-os. Às vezes nós aceitamos compartilhar uma mentira e assim vai se alastrando até que alguém venha a ser prejudicado. Outras vezes, querido, nós fazemos parte de um complô. Então nós somos também cúmplice de um mal que achamos que naquele momento estamos ganhando, achando que naquele momento estamos tirando proveito da situação. E nós somos cúmplice de mentiras que parecem inofensivas. Aqui nós podemos ver que este casal foi de comum acordo. Em uma situação, um casal resolve dizer: olha, mulher, marido, nós vamos fazer assim, assim, nós vamos falar assim, assim. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Então, nós vamos aqui, quando chegar lá na frente dos servos de Deus, nós vamos dizer que apenas vendemos pelo um valor abaixo, menor. E então assim fizeram. Foi lá o marido, Ananias, e entregou apenas uma parte. E vejam só como ele foi repreendido na mesma hora por Pedro, porque ele levou ali e não falou nada, ele entregou aquele valor. E logo o Espírito do Senhor falou através de Pedro, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque a Bíblia nos diz que aquilo que nós devemos guardar, guardai o coração. E aqui Pedro diz que ele encheu o coração dele. O coração de Ananias foi contaminado. Não foi uma parte, como a parte do dinheiro que ele trouxe, foi o todo. Porque ele se deixou levar pela ganância, pela ambição, por aquele momento oportuno. Se tornou ele um oportunista. Eu tenho a oportunidade de passar a perna em alguém, eu não vou deixar passar. Eu tenho a oportunidade de levar proveito de uma situação, eu vou agarrar. Por quê? Porque eu sou muito inteligente. Muitas pessoas caem nas suas próprias armadilhas por acharem
que são muito inteligentes, por acharem que são superior, que a sua sabedoria, o seu entendimento, a sua maneira de falar, de negociar, de comprar é acima dos outros. E nesse momento ele acha que os demais são menor do que ele, são incapazes, porque a pessoa acha que está tirando proveito daquela situação, que estão por cima das coisas. Então naquele momento Ananias achou que ele era tão inteligente. Quem sabe este Ananias é aquelas pessoas que nos rodeiam, um irmão, um primo, alguém que você conhece, um amigo, que ele tem o costume, sabe quando a pessoa é acostumada a mentir? Ele tem o costume de mentir, ele tem o costume de dar golpe, ele tem o costume de roubar na lábia, ele consegue isso. Mas quando ele chega diante de um servo do Senhor, o verdadeiro servo de Deus, o Senhor não se deixa escarnecer e nem deixa os seus servos serem envergonhados. Por isso o Senhor revelou aquela situação a Pedro. Então Ananias se deixou ser contaminado. Eu diria que aquilo já vinha acontecendo. Aos poucos eu sempre falava ao meu esposo que o vício, ele não acontece da noite para o dia. Tipo, você começa a beber um copo de álcool hoje e amanhã você já é viciado. Você fumou um cigarro hoje, amanhã você já fuma 2, 3. Não, é progressivo, é aos poucos, mas para o lado errado, para o lado que não convém. Então Ananias aqui já vinha praticando essas coisas porque uma parte do coração dele já estava contaminado, já estava sujo. Mas quando veio a oportunidade, que ele achou que era aquele momento, ele achou que ele poderia ganhar muito mais. Então, nesse momento, era a brecha que o diabo estava esperando. Era aquela oportunidade que o inimigo estava pronto a atacar e ele não percebeu. Muitas vezes, as pessoas que agem desta maneira, que são acostumadas a mentir, a enganar, a tirar proveito da situação, de repente, como o diabo sabe qual é a falha daquela pessoa, o diabo sabe ali onde aquela pessoa gosta de praticar aquilo, ele lança ali a sua armadilha, porque ele tem certeza que aquela pessoa vai cair. Aí Pedro continua, para que mentisse ao Espírito Santo. Aí é a diferença. Quando você está lidando com as pessoas do mundo, a Bíblia diz os gentios fazem isso. Porque, querido, as pessoas, muitos países, e falamos a verdade, principalmente no nosso Brasil, as pessoas elas vivem assim, de negócio em negócio, negócio em negócio. Elas têm que tirar proveito de alguma situação, elas têm que estar negociando, elas têm que estar vendendo, elas têm que estar enrolando, elas vão comprar uma coisa, já aumenta o preço, quando vão revender, já é aquela situação que elas são acostumadas a fazer. Então elas acham também que todo crente é bobão, é besta, é inocente. E principalmente isso, muitas pessoas que vão negociar com os servos de Deus acham que estão tirando proveito deles, que estão conseguindo enganá-los. Eles saem de lá rindo dos crentes, rindo das irmãs, rindo do irmão, que, olha, trabalha com tanta dificuldade para conseguir alguma coisa e vem ali aquele ladrão e rouba ele. Não roubando, colocando uma arma na sua cabeça, mas roubando com a lábia. E aí aqui Pedro diz que ele mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Mas como poderia Ananias mentir ao Espírito Santo, se quem estava na frente dele era Pedro? Porque o Espírito Santo vive na vida de Pedro. Assim o servo de Deus, quando você tenta enganar, quando você tenta passar a perna, quando você tenta enrolar ou levar a calúnia em cima do servo de Deus, cujo Espírito Santo de Deus está na vida dele, você não está mais mentindo ao homem, diz a palavra do Senhor. Ele diz aqui no versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha, vejam só
a diferença entre você mentir todos os dias para aquelas pessoas que você é acostumada, para as pessoas que não te conhecem, para as pessoas que não têm uma comunhão com Cristo. Você é tão acostumado que você cai na sua própria armadilha quando vem tentar mentir para o servo de Deus. Porque na vida deste servo há o Espírito Santo. E quando há o Espírito Santo, Deus é o seu dono, Deus é o seu Pai. E sendo Deus, Ele não deixa os seus servos serem envergonhados. Porque Ele vê todas as coisas. Ninguém há que possa se esconder da presença do Senhor. Ninguém há que possa se levantar contra Deus. Então, quando você passou a mentir para Deus, é Ele que toma a responsabilidade. É Ele que vai ali esclarecer. É Ele que revela, que tira as máscaras, que faz cair as capas, porque Ele cuida dos seus. Ele diz que Ele cuida de nós como a menina do olho dele. Aleluia. E aqui Pedro diz que não mentiste aos homens, mas a Deus. Cuidado. Cuidado você. Assim como tem muitas irmãs que só querem ouvir as palavras, eu canso de falar que as pessoas querem ouvir só palavras. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, eles não querem ouvir a verdade. Mas nessa noite você talvez precise ouvir a verdade. Você precisa parar de mentir, parar de enganar, parar de enrolar, parar de tentar tirar proveito das situações, parar de se vitimizar, porque a vitimização com mentira não vai adiante. Chega o tempo em que é revelada a verdade. Aleluia. E aí, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Vejam só. Eu acredito que ele já fazia isso há muito tempo. Mas vamos deixar este exemplo para aqueles que assim o fazem e que, quando se deparam, nem há tempo de reação, nem há tempo de pedir perdão, não tem tempo. Por quê? O costume é tão grande, o hábito é tanto que ele acha que ele vai ter tempo de ir lá pedir perdão. Mas se fosse a primeira vez, mas irmã, a primeira vez e logo ele pagou o preço, não por causa de Ananias, mas por causa de Pedro, por causa do servo de Deus, por causa daquele a qual o Senhor escolheu para fazer a sua obra, por causa daquele que o Senhor usa em suas mãos, com poder, com prodígio, que aquele povo ficou atemorizado, ficaram com medo. E logo depois, o que acontece? Ele morre. Os jovens que ali estão escutando isso, ouvindo isso, são os primeiros, eu creio, a ficar espantado. Uma mentirinha já era para despertar no jovem, né? Eu tenho que ter cuidado com esse negócio de mentira. Porque o homem, sendo mais velho, já faleceu, morreu por causa de uma mentira, e eu vou acabar os meus dias e não vou poder usufruir das coisas de Deus por causa de mentiras, por causa de calúnias. O tempo é curto para nós. A você, jovem, medite nesta palavra. Aleluia, temos chuva aqui em casa. Então os jovens foram sepultados. Eu acredito que aqueles jovens voltaram pensando no que tinha acabado de acontecer. Nesta situação, eu acredito que aqueles jovens ficaram ali conversando sobre isso. Porque isso é motivo para muita conversa, viu? Para muita reflexão. E logo depois disso, mais ou menos 3 horas de tempo, veja só, o tempo que Deus deu a essa mulher. Ela combinou com o marido dela e eles se separaram. Ela foi fazer os seus afazeres, ela tinha alguma coisa para resolver e Deus deu mais ou menos 3 horas de tempo. Em 3 horas de tempo, a sua vida pode mudar. Assim como a Bíblia sempre fala, no piscar de olhos pode mudar. 3 horas de tempo é muito, poderia ser até 3 dias. Aqui a palavra do Senhor diz 3 horas, mas poderia ser 3 dias, querido. Poderia ser 3 anos.
essa mulher teve tempo, independente se é em horas, se é em dias, se é em anos. Ela teve tempo para pensar, para refletir, para voltar atrás e pedir perdão ao Senhor. Voltar atrás e dizer, não, mas aquilo que nós estamos fazendo é errado. Aquilo que eu combinei com meu marido não é bem assim. Eu tenho que dizer a verdade. Ela poderia ter salvado a sua vida, ter se libertado da mentira, porque uma mulher que concorda assim tão rapidamente, né, com uma mentira que o marido quer aplicar, ou o golpe que o marido quer aplicar, ela já conhece o marido dela. Uma mulher que concorda assim tão facilmente é porque ela também é interesseira. Ela também, como esposa, é uma mentirosa. Porque se ela é cúmplice do pecado, ela também se torna pecadora daquele mesmo pecado, participante ativa. Assim como nós ouvimos sempre casos que passam na televisão, né, de atos terríveis que acontecem e que aquela pessoa é cúmplice. Mas ela não é passiva, ela é ativa. E Deus deu a oportunidade a esta mulher. Quantas vezes o Senhor não dá a oportunidade? Às vezes elas já são viúvas, o Senhor já recolheu, nesse caso ela já era viúva. Já recolheu o marido, mas ela continua com os maus hábitos. Deus já mudou a situação daquela pessoa, já abençoou, já deu outra chance, mas ela continua com os maus hábitos. O Senhor já mudou a pessoa para ir para outro país, já deu oportunidade de morar em outra cidade, mas ela continua com os maus hábitos. Ela continua mentindo, ela continua enganando, ela continua enrolando, ela continua tentando tirar proveito da situação. Quantas pessoas nós não conhecemos que é desta maneira? Nós não podemos mudá-las. Nós não temos capacidade ou condições, mas o Espírito Santo de Deus sim, porque a Bíblia nos confirma que é Ele que convence o homem do seu pecado. Então o Senhor ali deu oportunidade a Zafira para que ela não mentisse, para que ela se arrependesse. Mas quando chegou a vez dela, ela poderia até dizer assim, mas eu não sabia. Mas realmente ela não sabia o que aconteceu com o marido dela. Achando que ela ia passar a perna no servo de Deus, achando que ela já ia tirar proveito daquela situação, não sabendo por onde o marido estava, ela cai no mesmo golpe. Ela cai na própria armadilha. Ela cai naquilo que o diabo preparou para ela. Ao invés de chegar e falar a verdade, não, meu marido mentiu, mas eu não vou mentir. Ou o contrário, a minha mulher mentiu, mas eu não vou mentir. Eu não vou encobrir a mentira do meu parceiro. Eu não vou encobrir a mentira do meu filho. Eu não vou encobrir aquilo que o irmão está fazendo. Quando chegar a minha vez, eu tenho que falar a verdade. Porque o Senhor vai requerer. Naquele dia, o Senhor vai requerer essa verdade. Cuidado, porque custa até uma vida. Muitas das vezes, querido, pessoas estão morrendo ao nosso lado. Pessoas estão morrendo todos os dias. Mas tem situações que você teve a oportunidade ali de mudança e de repente vem e a morte leva. A pessoa não teve nem tempo de arrependimento, como aconteceu aqui. Infelizmente. E depois nós queremos justificar. Pior, dizer que Deus é injusto. E saiba que você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Continuando aqui no versículo 7 diz, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Pedro deu mais outra chance. Fora o tempo que passou, Pedro deu mais uma chance. Porque lembra que Ananias, ele foi logo confrontando ele. Mas a ela não. Ele ainda deu espaço para aquela mulher.
quantas mulheres perdem as oportunidades que Deus dá a elas. Quantas servas de Deus, filhas de Deus, têm as oportunidades de desmascarar o diabo, de fazer ele ser envergonhado, de se redimir dos seus pecados. E quando chega a oportunidade, a pessoa faz ainda mais piorar a sua situação. Mente de novo. Tenta enganar de novo. Quando chega aquela oportunidade da pessoa se redimir, ela não consegue e ela cai na sua própria armadilha. Então, querido, aqui eu espero que esta palavra tenha servido para você. Uma mentirinha, por mais pequena que seja, diante do Filho de Deus, diante de um servo de Deus, diante de um homem de Deus, até a sua vida você pode perder. Não somente a sua, mas alguém que você ama. Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser algo que você vai perder, cujo teu coração está posto nele, porque a Bíblia nos fala: aonde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Então o coração desses dois estava no dinheiro, nas propriedades, estava naquilo que eles se vangloriavam de ter e queriam passar por bonito na frente de outros. Muito cuidado. Isso aqui é uma palavra de despertamento. É uma palavra que eu vou deixar aqui para você meditar nos seus maus hábitos, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de agir. Que o Senhor Jesus nessa noite te desperte, que o Espírito Santo do Senhor te convença a mudar. Fica aqui essa reflexão para você. E que Deus, assim como concedeu a Safira essas 3 horas de tempo, possa te conceder a ti também. Talvez não é você que esteja precisando de ouvir esta palavra, mas tem alguém precisando perto de você, na sua família, no seu lar, na sua casa. Então compartilhe esta palavra com ele, para que ele venha meditar e que alcance o perdão do Senhor. Alcance com isso a vida eterna, enquanto há tempo. Muito obrigada a você que ficou conosco neste canal, que tem deixado seu like, seu comentário, que tem me ajudado a divulgar a verdadeira palavra do Senhor para edificar as vidas que estão precisando. Amém? Uma boa noite.